Boa noite a todos. Aos que chegaram durante a oração, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo 11 e agora começamos a voltar a falar um pouquinho de nós humanos. Falamos essas 3 últimas semanas sobre os reinos e agora as perguntas se dirigem a nós, né, ao reino nominal. Nós estamos na pergunta 605, onde Kardec, nesse momento, após a explanação sobre os reinos, Kardec solicita aos médiuns, ao grupo de trabalho, que a espiritualidade nos oriente sobre a questão da formação do homem, do espírito do homem, em relação ao lado animal que todos nós temos. Nós somos uma estrutura orgânica material, animalizada por um fluido vital, onde nós temos aqui um ciclo de vida rápido, né? E carregamos um espírito eterno que passa por ciclos de encarne e desencarne, e no momento em que estamos encarnados, recebemos o corpo animalizado. Esse corpo também é de base animal, de estrutura animal. E aí Kardec questiona se nessa estrutura espiritual, encarnados, nós temos 2 espíritos, uma estrutura espiritual e um espírito ligado à constituição animal. Então a pergunta, ele diz o seguinte: considerando-se todos os pontos de contato que existe entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui 2 almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a sua alma espírita? Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou de outra alma. Então, Kardec faz essa pergunta, os espíritos nos esclarecem. Nós temos só uma única constituição espiritual, que passa por experiências anteriores, arquétipos anteriores, organizações e vivências anteriores, até chegar ao espírito individualizado, ao corpo material que carregamos, onde nesta etapa temos 2 pontos diferentes dos demais reinos: o livre-arbítrio e a consciência de Deus. Então, nós temos 2 pontos que nos diferem de todos os reinos. Nós já temos uma responsabilidade, nós já temos um crescimento individual de acordo com a nossa conquista, com o nosso trabalho de consciência, de abertura, de esclarecimento ao longo das encarnações. Nós trazemos, ao longo das existências terrenas, um corpo material com fluido animal e que traz este organismo instintos semelhantes aos dos animais. O instinto da proteção, o instinto da preservação, o instinto da procriação, o instinto da manutenção, alimentação, né? Então, em cada evolução, em cada encarnação que passamos, onde vamos desenvolvendo o nosso espírito, os instintos vão sendo cada vez mais amenizados. Dando lugar a quê? Dando lugar a um esclarecimento espiritual e dando lugar ao sentimento que cada vez mais se lapida no indivíduo, no reino animal. O instinto é substituído pelo sentimento, pelo pensamento esclarecido. Então, a gente pode entender que nas primeiras encarnações, nós temos um processo de um instinto muito presente no homem, né? Então, a preservação
preservação, o cuidado com a família. O homem primitivo, ele buscava a caça, depois ele buscava a sedimentação através da agricultura, e a gente vê uma evolução da humanidade muito preocupada com a sua sobrevivência, com a sua manutenção material, o seu organismo. Um espírito que já existe ali, né, um lado espiritual, uma consciência de Deus ainda, vamos dizer assim, sutil. E ao longo da existência, a humanidade vai trazendo esse esclarecimento maior do divino, junto à sua maturação espiritual. Nesse momento, a gente tem os instintos humanos mais sublimados. Então, a alimentação diminui, né? A ligação carnal começa a tomar um espaço maior no sentimento, não somente no impulso animal. Nós começamos a ter, no nosso desenvolvimento espiritual, um cuidado com o nosso organismo diferente, um cuidado no alimentar, no dormir, no gerir. A nossa procura na Terra se estende muito além dos cuidados com a matéria, né? Daquela coisa do animal, de estar preocupado com o seu alimento, com a sua preservação, com os instintos, uma inteligência linda, primitiva. O homem não. O homem, ao longo das suas encarnações, ele passa a maturar a ideia de Deus, a ideia da sua responsabilidade sobre seus atos, e os instintos vão sendo cada vez mais sublimados. Aí nós pensamos, mas nós estamos no momento em que nós vemos pessoas que parece que ainda agem como se estivessem lá nas primeiras encarnações na Idade da Pedra, né? O instinto da violência, da luta, o impulso acima de qualquer controle. Sim. São instintos não dominados por um espírito que ainda não desenvolveu o seu esclarecimento espiritual, né? Então, ao longo das encarnações, nós vemos a diversidade da caminhada de cada irmão, de cada um de nós. Cada um de nós trilha esse tempo de encarnação de uma forma diferente. Alguns, para chegarem num ponto de esclarecimento, demoraram um número X, outros precisaram de 2X, outros de 3X, para chegar a um ponto de esclarecimento que outro irmão passou muito rápido, pela determinação e trabalho de consciência espiritual que ele teve. Então, nós vemos hoje um planeta onde, com toda a maturação do espírito, todo o desenvolvimento da civilização, ainda encontramos irmãos com instintos muito primitivos, onde parece que nem existe ali uma consciência espiritual, uma consciência do semelhante, de si mesmo e de Deus. Atraso no sentido da busca do progresso espiritual. Mas como respondem os espíritos para nós? Não existem dois espíritos. Não se mata o espírito ali, o instinto animal. Os espíritos mais evoluídos carregam ainda a natureza animal, encarnados. Eles não perdem este corpo, este fluido vital animal carregado de impulsos. Ele somente domina este ser animal de sua natureza. Então, nós temos um espírito único, embrutecido no começo, que vai como a pedra bruta. Vai se lapidando, onde aquilo que nós desejamos imediatamente já não é uma relação como o animal, né? A fome, a caça, a morte, o alimento. Não. Nós já temos uma condição de colocar a nossa condição espiritual acima do instinto animal.
Isso em todos os setores, né? Se a gente pensar que o animal tem um instinto imediatista, o instinto ainda focado somente nele, ele tem a noção de grupo, mas ele tem o instinto primitivo da sua necessidade básica. E nós, ao longo da nossa lapidação espiritual, vamos cada vez mais perdendo este animal material ao qual nós somos aqui formados na estrutura do encarne. Nós notamos espíritos de muito esclarecimento, eles se alimentam, realizam o jejum, conseguem controlar o instinto do saciamento do alimento, o impulso sexual é controlado, eles têm a cada encarnação, a cada desenvolvimento maior desse espírito, as necessidades do corpo diminuem. Não é? Então, nós vamos fazer uma relação direta, se eu tenho muita fome, eu sou um espírito atrasado? Não. Mas ao longo das existências, nós vamos lapidando as nossas necessidades materiais. Enquanto aqueles irmãos que não fazem o exercício desse progresso estão perdendo a oportunidade da encarnação para essa reconstrução espiritual, ainda habitam aqui no planeta com instintos mais violentos do que os animais, né? Então, é uma questão de desenvolvimento e progresso do espírito. Não existem duas almas. Então, como responde? Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos resultantes da sensação peculiar dos órgãos. Dupla no homem. Só é a natureza. Dupla no homem, só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e do instinto por sua alma, participa dos espíritos. A gente nota, estudando a vida do Cristo, que o Cristo se alimentava, né? O Cristo ainda trazia, ainda não, o Cristo precisou do corpo material para estar entre nós, para trazer a nós a boa nova, o esclarecimento de Deus, o esclarecimento do progresso do Espírito na Terra. E Jesus necessitou desta roupagem material ainda nesta estrutura animal. Jesus se alimentava. Mas o que Jesus necessitava? Jesus realizava o jejum, Jesus realizava o contato com a natureza diário, como nós falamos nas aulas anteriores. Ele precisava estar isolado dos apóstolos muitas vezes para recarregar as suas energias. Ele realizava a meditação. Ele realizava, ele tinha atitudes que traziam a expansão, o domínio da parte espiritual sobre o seu ser. Eu coloquei o exemplo de Jesus para a gente entender que todos aqueles que encarnam precisam desses cuidados do corpo, mas a forma da utilização desse corpo, a cada encarnação, ela se depura. É isso que nós estamos buscando na Terra, não é? Que o pensamento, o sentimento sobreponha o instinto. E cada vez mais nós vamos lutando, nós que somos aqui kardecistas, nós que temos a base do conhecimento do cristianismo, todos aqueles que creem em Deus, eles buscam esta reforma, porque eles entendem que a cada mudança de pensamento e atitude, eu me sinto melhor, eu me sinto mais sereno, menos temeroso, menos angustiado, menos egocêntrico, mais fraterno, mais doador, e toda esta melhora nos traz um alívio,
nos traz um bem-estar. Então, nós vamos tirando este animal que habita na nossa vida, que esse animal, esse organismo, cuidando dele adequadamente, para que este ser espiritual que carregamos, a centelha divina, seja sobreposta aos instintos terrenos. Tá bom? De modo, pergunta 605, de modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Esse é o nosso grande desafio na Terra. Ultrapassar o desejo, o vício, a cobiça, a vaidade, todos os instintos mais primitivos. Então, quando Kardec traz essas questões, ele está trazendo para a humanidade, trazendo para nós, um ensinamento de reforma moral. Porque quando nós tentamos sublimar um vício, um exagero, nós estamos lapidando o nosso espírito. Então, a consequência de um espírito mais desenvolvido é a reforma de atitude. E esta reforma, uma delas, é deixar os instintos da necessidade da matéria cada vez mais domináveis, controlados, né? O pensamento organiza, toma conta deste físico. Isso não significa que nós vamos meditar e não sentir fome, não sentir desejos, não. Não é o fanatismo, não é o exagero, a radicalização, não. O fanatismo é um dos grandes perigos para não crescermos espiritualmente. Então, eu fiz o curso, eu vou mudar tudo, eu vou mudar... Não. Nós gradualmente vamos nos modificando. Nós vamos deixando, aqueles que ainda se utilizam do fumo, vão deixando o fumo, os outros vão deixando impulsos de muito alimento, o outro vai seriando o que faz melhor ao seu organismo, o outro coloca a oração em prática para controle das suas ações mais instintivas, mudam a frequência de pensamento, ao invés de assistir somente canais de brutalidade, filmes de violência, começam a buscar uma frequência não animalizada, né? Não da briga, não do saciamento material, mas começa um todo de mudança, um todo de frequência na busca de controle deste corpo animalizado que carregamos. Ainda temos quedas em algum momento, ainda esse organismo fala forte em alguns momentos, mas gradualmente a evolução do espírito vai controlando este instinto. Cada vez mais o homem vai tirando o instinto mais primitivo, mais sagaz, e vai colocando amorosidade, fraternidade. Vai pensando mais sobre os seus atos. Então é um todo, né? E como a gente já estudou aqui, na evolução não há rompante. Então, de um ser, de uma situação animal, para receber uma centelha divina, eterna, que nos torna conscientes. Pensar que a gente vai ser consciente para o eterno, é lindo isso. Nós não vamos acabar. Como que o homem poderia chegar a esta consciência sem passar por etapas, por estágios que vão modificando essa situação até se tornar um ser que não precisa mais de corpo?
onde esse corpo pesa demais. Os espíritos puros pouco encarnam. Se encarnam, são por missão, para nos ajudar. Nas esferas de dimensões superiores, carregam um perispírito, este corpo perispiritual que cada vez mais é etéreo. E quando nós desencarnamos, nós ainda precisamos nos alimentar, porque nós trazemos o quê? A lembrança espiritual da encarnação. Nós não temos um corpo animalizado, mas a prática do se alimentar existe no nosso ser. Então, se nós lermos a bibliografia espírita, nós começamos a ingerir alimentos mais ali produzidos, mais frutas, sucos, sopas. Na bibliografia isso é mostrado, de André Luiz. Porque nós não vamos conseguir desencarnar e no dia que desencarnamos, nos vermos conscientes e nós temos a lembrança do corpo animalizado. Então, esses estágios todos, eles vão progredindo ao longo da nossa existência espiritual e gradualmente este ser animal vai saindo do nosso desenvolvimento, da nossa vida. Mas demora bastante, tá bom? Nos mundos encarnados, que nós aí esperamos a mudança do nosso planeta, né? Que saem da expiação e prova e entrem em mundo de regeneração, são corpos animalizados. Os mundos mais desenvolvidos de regeneração são corpos animalizados, mas com necessidades do corpo animal muito diversas de um planeta de expiação e prova. Tá bom? Então vamos lá. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas umas da outra. A alma do animal e a do homem. A tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro, conquanto não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais. O homem tem o corpo, que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos. Porém, ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. E digo mais, quando nós falamos em corpo animalizado em nosso ser espiritual, nós já estudamos aqui, nós tivemos a bondade do alto de nos esclarecer que este organismo, esta vitalidade, este bom funcionamento está associado ao quê? Aos nossos pensamentos, às nossas emanações, né? Então, não só vamos tirando este ser animal da nossa vida, que é necessária ainda nas nossas encarnações, mas vamos tendo a consciência que o nosso pensar não só domina o nosso corpo físico, mas cura, mas reestrutura, reorganiza. Esse conhecimento nós não tínhamos quando este livro foi feito. Kardec pôde nos dar uma parte do conhecimento. Como Jesus nos falou, tudo a seu tempo, né? Nós temos um processo de maturação que, quando ele ultrapassa a nossa condição de equilíbrio, quando o saber é além do que podemos assimilar, gera desequilíbrio. Então, quando Kardec estruturou este livro com os médiuns, ele não trouxe para nós toda a abertura de esclarecimento, trouxe uma parte. Mas nós sabemos hoje, e os mentores nos mostram, que o nosso pensamento controla, organiza e cura o nosso ser material, a nossa estrutura material.
que nós ainda precisamos para o exercício da lapidação espiritual. Tá bom? Então, um corpo de um espírito pode animar um animal? Jamais. Por quê? Porque ele já passou por um processo de desenvolvimento, de elevação, que não pode retroceder. A centelha que nós carregamos, que traz a experiência mineral e vegetal, não pode voltar ao reino vegetal e animal, porque já passou. Na evolução espiritual não há retrocesso. Nós já estudamos isso também. Nós não voltamos nunca. Mas, Marina, uma pessoa que era boa, ela mudou. Isto são caminhos e escolhas, livre-arbítrio do espírito encarnado. Mas isso não significa que esse ser encarnará um animal ou encarnará no reino vegetal. Tá bom? Ele nunca vai retroceder. Nós chegamos aqui. Nosso espírito chegou aqui. Nós não conseguiremos, por mais queda que possamos ter na nossa atitude evolutiva, mais imperfeições que possamos aí buscar caminhos obscuros, procurar portas largas, nós não voltaremos a ser um animal. Nós pagaremos ali o preço da nossa irresponsabilidade, né? Voltando em encarnações e encarnações ali, trazendo o reajuste, mas nós não voltaremos a ser um animal. Existem correntes que falam, o ser pode inexistir por tanta imperfeição? Não, o ser não pode inexistir. Uma vez a centelha divina, passada pelos reinos, tendo a estrutura individualizada e seu progresso contínuo, não existirá o fim desta centelha, tá bom? Ela pode passar aí por modificações, mas ela existe, ela foi criada, e tudo que Deus cria, cria para a perfeição, cria para o aprimoramento. Perfeito só Deus, mas nós faremos o caminho de volta ao Pai, né? O caminho de reencontro ao Pai, que é quase ali o processo de sentir este Pai de uma forma quase absoluta, coisa que hoje nós não conseguimos nem compreender o que seja isso. Estamos ainda num processo que precisamos de um corpo animal, precisamos organizar o pensamento. E como disse Kardec, não há mudança de espírito para um animal. Como não pode uma energia de um animal habitar um homem? Ou seja, uma energia que habita um cachorro não pode pular e virar um ser humano, né? Ela tem um processo, ela tem um desenvolvimento, uma estrutura, um arquétipo, uma organização espiritual diferente de um animal. Homens se assemelham a animais vorazes? Sim. Isso não significa que ele vai poder encarnar num animal. Tá bom? Nunca vai acontecer isso. É o que eles explicam aqui. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio inteligente da moral, que nós estávamos falando. Nós já estamos numa centelha que nos difere pelo juízo e pelo livre-arbítrio. Nós já temos livre-arbítrio. Nós já optamos pelo caminho, pela porta larga. E a porta larga e a porta estreita estão diariamente à nossa frente. A gente fala assim, a porta estreita, a porta larga, é alguma coisa que eu vou encontrar. Não. Diariamente eu tenho a escolha da facilidade, do descompromisso com o crescimento. E, ao mesmo tempo, eu tenho a escolha da reforma e do compromisso com a minha centelha sagrada, com o meu progresso, com a minha evolução. Em todas as situações que nós passamos, nós temos essa escolha. Então, isso vai nos lapidando. Acertamos a porta todo dia? Não. É muito difícil acertar a porta todo dia, né? A gente está aqui ainda treinando, vamos acertar a porta, vamos para o caminho certo, vamos buscar o aprimoramento, por mais difícil que ele seja, porque nós queremos a conquista da nossa evolução, né?
Pergunta 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Nós já estudamos aqui no começo do curso, e volta uma pergunta importante. Como são formadas as estruturas espirituais? Como são formadas? De onde vem a matéria-prima para as energias do reino animal, do reino vegetal e da centelha sagrada? Elas vêm do desejo divino na manipulação do fluido cósmico universal. O fluido puro, um fluido primitivo, no sentido de não ser manipulado, que, com a bondade divina, ele toma formas, estruturas, arquétipos, modificações, trazendo a perfeição dos reinos, dos planetas e tudo que existe no universo. Tá? Então, vamos dizer assim, que é aquele elemento básico, onde a força de Deus manipula este elemento, dando início à criação, à vida. Neste momento, milhares de emanações estão sendo realizadas pelo divino, pela lei perfeita. Milhares de energias estão sendo manipuladas para a criação, para a organização do universo. A gente sabe que o universo ele não para de expandir. E para que ele possa expandir, a gente só tem esta compreensão, que a criação é incessante. Deus, na sua lei perfeita e infinita, emana a criação o tempo todo. Não para. Então, esta é a energia dos animais, fluido cósmico universal. Por que ele diz do elemento inteligente universal? Porque os animais, eles têm, como nós estudamos, a inteligência ali, a inteligência primitiva. De onde vem essa inteligência? Desta organização, desta manipulação do fluido cósmico universal que passou pelos reinos vegetais e no reino animal ele já está mais depurado, desenvolvido e tem o início da inteligência primitiva. Deu para entender essa sequência? O Pai emana, né, a sua bondade de criar, de amar, o amor, que é o sentimento mais elevado que conhecemos. Então, a gente pode dizer que no amor de Deus, a criação é intermitente e infinita. O universo é infinito, tá? Se estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá bom? Pergunta 606. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? É o que nós estamos falando. Todas vêm de um mesmo princípio, passando por estágios de maturação, tá bom? 607. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito, essa primeira fase de seu desenvolvimento. Então, como nós estávamos estudando na aula passada, nós saímos, nós temos uma centelha que começa as primeiras encarnações, claro, com a presença animalizada muito mais forte que o nosso pensamento. O homem desenvolve a sua inteligência, a gente vendo a humanidade, a história, nós vemos que o homem foi desenvolvendo, né, formas de sobrevivência, formas de sociedade. Ele descobriu que ao lado do rio, ele podia plantar. Então, ele faz a sua organização social, a sua
sua sedimentação ao lado dos rios, né, formando as pequenas cidades, as primeiras civilizações, na Mesopotâmia. Então, ele vai descobrindo isso no começo, que ele, do lado do rio precisa da água, a germinação. Ele descobre que ele pode fazer um percurso mais rápido através do rio, então ele faz a canoa, e assim vai o homem, desde as primeiras civilizações, desenvolvendo a sua inteligência. Quanto mais ele desenvolvia a sua inteligência, mais ele tinha livre-arbítrio, mais ele falhava também, e nas suas encarnações sucessivas, ele vai deixando, né? Acredita-se que os primeiros homens se alimentavam do seu semelhante. Isso nas primeiras civilizações já não ocorria mais. Eles já se utilizavam da caça e da pesca. Então, se a gente estudar a história, a humanidade, as primeiras civilizações e hoje, a gente vê que o homem perdeu muito, né? A inteligência sobrepôs o instinto animal. Tá bom? 607. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores. Ah, desculpa, deixa eu ler a resposta. Numa série de existências que precedem o período da chamada humanidade. Desculpa, isso aqui eu não falei. Aqui ele está falando do que nós estudamos na semana passada, e falamos nessas aulas sobre o progresso da energia que nós carregamos hoje, que há os estágios que a centelha, para chegar na centelha individual, os estágios de sua elaboração, os estágios para que ela hoje fosse individualizada, passaram por reinos. E estes reinos trazem aquilo que nós falamos nas aulas anteriores, mecanismos, né, de reprodução nas plantas, é mecânico, mas já é ali um sistema, uma linguagem, como disse a Denise, que nos ajudou muito, a linguagem de continuidade. Os animais também, mais elaborados na sua organização. Essa inteligência que o homem recebe, essa centelha divina, junto a essa condição mental que ele traz no seu organismo, teve um preparo anterior? Sim, porque nós estudamos que nós somos individualizados hoje, mas que a nossa centelha passou por experiências, não a centelha, mas para ser formada ela passou, energias passaram por experiências sucessivas anteriores, para recebermos uma centelha individualizada com uma mente muito diversa dos animais. Uma estrutura orgânica totalmente diferente dos animais. Tá bom? No sentido do mental, as sinapses, a organização, todo o nosso mental, eu não entendo muito dessa área, mas ele todo organizado, para que os estímulos vindos desta centelha, do espírito, pudessem se programar e expressar o pensamento do homem. Tudo vem do espírito, não vem do cérebro. O cérebro, ele manifesta, ele organiza, ele, vamos dizer assim, ele programa, mas tudo vem do impulso espiritual. Tá certo? Não sei se ficou clara essa parte. Espero que tenha dado para entender, senão a gente faz nas perguntas. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores à criação? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nestes seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como a germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna o espírito. Porque o espírito é o quê? Um ser pensante, né? Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro,
capacidade de distinguir bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. E nós falamos livre-arbítrio, não é? E escolha, quer dizer, livre-arbítrio e noção de Deus. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois o da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram. Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante da qual tudo é solidário na natureza, acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar de sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Ou seja, para chegar à condição de um espírito pensante, para ocupar um organismo humano, nós tivemos experiências sucessivas anteriores, como nós falamos nas outras aulas. E como diz aqui, tudo que Deus faz é perfeito e tudo que Deus faz tem um propósito. Então, não haveria uma organização mecânica nos vegetais, não haveria a mudança de uma inteligência primitiva nos animais, para não ter um processo de maturação sucessivo na constituição do espírito individual. Então, nós carregamos a vivência dessas experiências todas. Fomos uma planta? Não. Fomos um animal? Não. O nosso espírito se organizou pela energia destes reinos e pela inteligência, né? Porque nós temos no nosso ser espiritual todo o conhecimento, todo o saber. E nós precisamos descobrir, pela evolução, pelas encarnações desse ser perfeito, que é a centelha divina que nós carregamos. E para que essa centelha divina chegasse a cada um de nós, ela passa por experiências e organizações anteriores, que não vieram direto de Deus, para nos trazer hoje o desenvolvimento da inteligência, do pensamento, o instinto, a noção de Deus, tudo que nós somos hoje, vindo de um reino material aqui na Terra, que carrega uma centelha perfeita com inteligência absoluta, que nós precisaremos descobrir com a nossa boa vontade de trabalho espiritual e trabalho sucessivo de crescimento. Então, encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, em ciclos sucessivos, para que essa inteligência perfeita, que forma a nossa centelha, que veio de arquétipos de Deus, formados pela bondade de Deus, nós voltaremos ao final do nosso desenvolvimento espiritual com esta centelha desabrochada. Ela está fechada, né? Com as roupagens materiais, com os pensamentos ainda não esclarecidos, com as escolhas erradas que temos ao longo do nosso juízo, do nosso livre-arbítrio, para chegar à centelha iluminada dentro de nós. Deu para entender este processo que ocorre até a volta ao Pai? Como essa centelha foi organizada para nos pertencer, para nos individualizar e nos dar a consciência do retorno ao Pai?